Programa Jornadas com Cristina Long. Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Vibe Mundial. E hoje eu vim falar sobre como você pode fazer hoje, agora, para começar a mudar a sua vida. Gente, eu me especializei ao longo de muitos anos nisso. Desde os meus 14 anos eu estudo isso. Eu sou uma pessoa que testei comigo mesma, eu vim mudando, eu vim de uma família bem humilde, mas eu fui mudando e fui conquistando tudo que eu tenho na minha vida. E eu entendi, assim, de repente, né, como uma luz que veio, o que nós precisaríamos mudar. E a gente precisa mudar, na verdade, um conjunto de 3 coisas. Você precisa estar conectado com você em 3 aspectos. Você com você mesmo, que envolve a sua parte emocional, inclusive eu me especializei nisso também, sou especialista em inteligência emocional. Então a pessoa precisa estar conectada com quem ela sente que é. Só que essa sensação tem que ser a sensação correta, ou seja, você precisa sentir que você é uma boa pessoa, além de sentir que você merece as coisas que você quer na sua vida. Então, a sensação correta é importantíssima. A outra conexão tem a ver com você e o seu lado espiritual, e aí depende de cada um com a sua religião, não importa, mas você tem que estar conectado a algo maior. Isso traz muita força. E a terceira parte é você com o que existe à sua volta, você com o outro, porque não adianta você estar muito bem com a sua parte espiritual e com o seu eu, e você for uma pessoa que não consegue se conectar com o outro, que não consegue viver com o outro, que tem problemas em relação aos outros. Não, você tem que estar conectado, essa conexão é o que a gente chama, né, de mente trina, ela tem que estar bem organizadinha dentro de você. Então, para acontecer uma nova experiência na sua realidade, você tem que fazer o seu comportamento corresponder a esse objetivo. Olha que interessante. E eu fui observando ao longo da vida que muitas pessoas estão desconectadas com elas mesmas, então a mente delas diz uma coisa, a sensação diz outra e o comportamento é totalmente outro. Então, são pessoas desconectadas, então são pessoas que estão no incoerente, são pessoas que falam que são uma coisa, mas nem se sentem aquilo e por acaso realmente não conseguem ser aquilo. Então, você ouve a pessoa falando uma coisa e você enxerga outra. Isso é uma desconexão. Então, falo de novo, para acontecer uma experiência nova na sua realidade, ou seja, para você mudar de vida, você tem que fazer o seu comportamento, que tem que ser um comportamento novo, não aquele velho eu, corresponder a esse seu objetivo. Então, se você quer se tornar um gerente, um diretor, você quer se tornar uma pessoa importante, você tem que ter o comportamento daquela pessoa nova que você quer se tornar. E essa mudança de personalidade precisa passar por tudo aquilo que você sente e tudo aquilo que você se conecta. E eu me especializei em fazer isso com as pessoas, em primeiro lugar comigo mesma, de realmente mudar assim da água para o vinho, de mudar a vida, sabe, gente? Teve uma época na minha vida onde eu estava presa, depois eu me desprendi, fui para uma coisa muito maior, e depois fui para uma coisa maior, e depois fui para uma coisa maior ainda. Então, você tem que alinhar os seus pensamentos com os seus atos. Tem que alinhar também os seus sentimentos com as suas ações, com os seus atos. Porque se essas 3 partes não estiverem alinhadas, você vai conseguir resultados curtos. Você consegue ir só até a página 2. Então, grandes pessoas por aí, quando eu falo grandes, são pessoas que conseguiram feitos interessantíssimos, e não importa de onde elas vieram, se elas começaram com pouco ou com muito, mas elas conseguiram feitos interessantíssimos, você pode perceber que essas pessoas se sentem e se correspondem com elas mesmas de uma forma tão única, tão autêntica, que nada atrapalha essas pessoas. O outro, a opinião do outro não atrapalha, aquilo que o outro fala sobre elas não atrapalha. Por quê? Porque essas pessoas estão conectadas. Quando você está desconectado, você fica o tempo todo prestando atenção no que estão falando de você. Você está querendo ser algo que vai trazer no outro uma avaliação de você. A gente vê aí as pessoas nas redes sociais o tempo todo querendo ser avaliadas, né? As pessoas tiram foto no espelho, as pessoas tiram fotos
fazendo as coisas que elas acreditam que os outros vão avaliá-las como pessoas que são boas, que são importantes, que são legais, que são bonitas. Gente, não é essa conexão que você precisa se conectar com você mesmo. E aí, quando você tirar uma foto, ela tem a ver com você marcando um marco na sua vida, literalmente marcando alguma coisa que para você é importante. Quando eu vejo as minhas fotos, elas são representações de um momento na minha vida. Então, quando eu vou viajar, por exemplo, eu escolho um momento que vai representar aquilo. Se você olhar lá no meu Facebook, no meu Instagram, você vai ver, né? Eu tenho sim fotos da minha vida, fotos dos lugares que eu fui, mas são as fotos de lugares que eu escolho para representar um momento, uma sensação. E quando eu olho para aquelas fotos, eu me conecto totalmente com aquele lugar, com aquela sensação. E eu não estou tirando a foto para receber elogios, para as pessoas ficarem falando o quanto eu sou isso, o quanto eu sou aquilo. Nada disso. Então você precisa se conectar com quem você realmente é, se alinhar com o seu interior verdadeiro, com a sua essência, com aquilo que você veio fazer neste mundo. Gente, é possível sim que a gente vá muito além na nossa vida, mas uma pessoa que consegue ir além, uma pessoa que consegue feitos extraordinários, que consegue realmente romper com as barreiras da infância, com as sensações, com o velho, as sensações que derrubam, essas pessoas, elas ficam autênticas porque elas passam a ter os próprios valores, elas passam a acreditar nelas e elas entendem que tudo na vida delas foi uma grande experiência. E quando a pessoa está nessa conexão, ela sente profunda gratidão por tudo, gente, tudo o que aconteceu. E quando a gente sente gratidão, inclusive pelo sucesso do outro, a gente está totalmente conectado com a vida verdadeira. E aí você consegue força, motivação. Quando você vê uma coisa boa no outro, você fala, poxa, para si mesmo, que legal, né? Quando você olha na rua e você vê aqueles carrões, aquelas casas maravilhosas, e você fala, nossa, isso é um reflexo da divindade, do divino que existe, do poder que existe, na perfeição divina. Então você tem que olhar para isso dessa forma, não tem que olhar com chateação, pensando o quanto o outro é bom e você não é, o quanto o outro conseguiu, você não conseguiu, porque daí você está focando na coisa errada. Então você tem que se alinhar ao que você é, a sua essência, com seus pensamentos, com os seus novos atos. Então eu faço isso com as pessoas lá nos grupos, olhando para a vida de cada um. A gente vai olhar para a sua biografia, para a sua história. Nós vamos primeiro colocar ali, muito claro ali na mesa, quem você se tornou, por que você se tornou esse, o que te falaram, qual foi o personagem que você definiu na sua vida. Eu defino com cada um o personagem que a pessoa vem sendo, a vítima, o fracassado, o medroso, o inseguro, o esquisito, enfim, cada um vai se autodefinir ali, eu vou ajudar. E aí, com essa nova definição, nós vamos soltar isso. E aí eu faço lá o exercício com o meu método, que é o método Long, onde eu entro lá no subconsciente das pessoas e desconecto essas sensações e crio aí depois uma nova personalidade. Eu sou especialista nisso, em criar uma nova personalidade, a pessoa passa a agir diferente, sentir diferente, e ela se sente diferente para fazer diferente. Então, a pessoa passa a se sentir totalmente outra. Então, a gente tem que fazer escolhas que sejam coerentes com o nosso novo estado de ser. As escolhas passam necessariamente pelo dia a dia, pelas nossas ações, pelos nossos hábitos novos. Porque se você continuar fazendo tudo igual, você vai continuar obtendo mais do mesmo. Você precisa mudar. Não dá para fazer uma mudança sem deixar para trás esse velho. Não dá, gente, não dá. E a maior resistência humana tá nessa ideia de que eu não posso largar aquilo que me aconteceu, eu não posso deixar para trás a minha história, eu não posso mudar o meu comportamento. As pessoas estão ligadas à ideia de que esse comportamento, esse eu que elas estão sendo hoje, está ligado aquilo que elas têm que honrar. Isso é uma ideia que vem da igreja. Vamos largar isso para lá, gente. Vamos deixar essa ideia de lado e vamos começar a pensar numa nova ideia. Uma ideia de que você pode sim se moldar conforme você quiser, a partir do seu
presente, do seu estado presente para o seu futuro. E aí aquilo que definiram para você são só definições, são só realidades criadas pela mente dos outros, pelas interpretações que os outros fizeram. Então mesmo seus pais, a sua família que interpretaram que deveria ser dessa forma, se você parar para pensar, eles definiram dessa forma porque eles acreditam que tem que ser assim. Quando você passa a entender diferente, passa a acreditar numa coisa diferente, você entende que aquilo é só uma história que serve para eles, é só uma definição que serve para eles, e você pode ter a sua própria, e aí você vai para a sua vida. Então, quando você experimenta algo novo, você aplica fisicamente, né, o que você está sentindo na sua vida. E isso significa mudar as sensações. Quando a gente muda as sensações, você muda o seu foco. E quando você se alinha com o foco, que é aquele desejo genuíno seu, realmente de ser o que você veio ser, e você não está mais ligado a nenhum foco externo, você ganha força. É aí que a pessoa consegue passar na etapa, por exemplo, da mudança de hábito para a persistência, porque a mudança de hábito ela tem várias etapas, né? Tem a primeira etapa, depois tem a segunda, a terceira, e eu já vou falar sobre ela. Antes, gente, deixa eu deixar o meu WhatsApp. Fala lá com o meu assistente, você pode fazer parte desse grupo nosso de terapia e começar a mudar a sua vida hoje mesmo. São workshops que eu faço todas as quintas e todos os sábados, você escolhe o dia que você quer ir para mudar a sua vida. Então anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. O meu site é cristinalong.com.br. O Long, gente, se escreve L-O-N-G-H-I. Põe lá no Google Cristina Long Rádio Vibe Mundial, com certeza você vai me achar. Estou lá no Instagram, me siga lá no Instagram. Todo dia eu coloco mini vídeos lá explicando como você pode criar força, ganhar força para ter poder sobre você mesmo e sobre as coisas do mundo. O meu Instagram é Cristina Long. No YouTube, todas as quartas-feiras, às 19 horas, eu sempre dou uma aula também de como fazer isso. Então, temos o grupo também diário de WhatsApp, onde você pode entrar lá no meu site, pôr lá método Long, aí vai ter o link para o grupo, ou você pede para o meu assistente para você participar e a gente vai interagir. Você pode contar a sua história, eu vou te ensinar como que você vai fazer para mudar a sua vida. Então, 9 44 13 10 10. 9 44 13 10 10. Então, vamos lá. Para mudar um hábito, nós temos que passar por 3 etapas, tá? Olha só o número 3 de novo, né? Essas 3 etapas, elas são a seguinte. A primeira etapa é você mudar a sua rotina. Colocar na agenda tudo o que você quer fazer. Não adianta você pensar assim, eu vou fazer amanhã tal coisa. Não, você tem que mudar toda a sua agenda para organizar aquilo que você quer fazer lá durante a semana. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é a etapa que é a mais difícil, que é a da persistência. Porque geralmente quando você muda e começa a fazer uma coisa nova, por 1, 2 dias é fácil. Talvez 1 ou 2 semanas, continua ainda ok. Depois de 1 hora, emocionalmente você encolhe. Quando você emocionalmente encolhe, você perde força. Quando você perde força, você deixa aqueles diálogos internos virem no lugar e você começa a acreditar que, tudo bem, eu não ia hoje, eu tô cansada mesmo. Você se compadece de você mesmo. Quando você se compadece de você mesmo, você se justifica. E para você a justificação fica ok. E quando a justificação fica ok, aquilo vira uma verdade e aí você não vai mais. Você para de fazer ou você passa a ser uma pessoa que faz só um pouco daquilo que você deveria fazer. Então, essa segunda etapa, que é a etapa da persistência, é a etapa onde existem as falhas, onde todo mundo falha. E pode reparar, gente, que uma pessoa que persiste é uma pessoa que consegue ir além. Então, se você pegar, por exemplo, um atleta que faz corrida, por exemplo, aqueles que ganham, ou aqueles que estão sempre ali entre os primeiros, são aqueles que persistentemente treinam. Não são aqueles que treinam de vez em quando. Então, existe um jeito certo de fazer isso. E a outra etapa que eu falei que é o jeito que é o ideal para você fazer, é você criando essa persistência
aos poucos. Só que para que ela não, para que não haja resistência emocional em relação à sua persistência, você tem que abrir espaço emocionalmente dentro de você aos poucos. Então fica a dica, não tente fazer um hábito acontecer, um hábito que você não tem, de uma forma radical. Mude esse hábito pouco a pouco, pequenos passos. Está comprovado cientificamente, tem vários cientistas por aí, principalmente que têm estudado epigenética, né? Eu sou especialista nisso também. O que acontece? A gente entende o seguinte, que quando você cria um pequeno hábito, pequeno em termos de tempo, de quanto você bota energia naquilo, e você vai se acostumando com aquilo, aquilo vai para o automatismo da nossa mente. Depois que isso acontecer, lá depois mais ou menos de um mês fazendo aquilo que é pequeno, você começa o quê? A aumentar aquele número de horas que você faz aquilo, de minutos. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que o seu hábito novo que você queira seja beber água. Vamos supor que você é uma pessoa que não bebe muita água. Se você tentar, de uma hora para outra, falar assim, eu não vou mais beber o que eu bebo, vou beber água, vou comprar só água. Você consegue fazer isso por 2, 3 dias? Consegue. Mas depois você volta ao hábito antigo. Por quê? Porque a sua mente está ligada emocionalmente àquele hábito antigo. Mas, se você for colocar uma meta pequena, do tipo, vou tomar 1 copo de água por dia, por 30 dias, pelo menos, 30, 40 dias, aquilo vai ficar natural. Você acorda e toma 1 copo d'água, por exemplo. Depois de 30, 40 dias, aí você acrescenta outro. Só outro, não é um monte. Aí você passa a ter 2 por dia. Depois de 30, 40 dias, você faz de novo. Acrescenta mais, daqui a pouco aquilo fica automático. Mas, se você tentar fazer radicalmente aquela mudança, você não vai conseguir, porque a sua mente está ligada, está conectada a tudo aquilo que você vem fazendo há muito tempo, então tornou-se um hábito. Então, gente, é possível mudar sim esses hábitos, é possível mudarmos a forma de nós nos colocarmos na nossa vida. Eu me especializei nisso, inclusive vem muita gente travadíssima, pessoas travadas com o próprio eu, com a própria vida, pessoas que não conseguem se expressar, não conseguem se colocar, têm vergonha, têm medo, são essas pessoas que realmente se encolheram, e se encolheram porque elas tiveram experiências que fizeram ela encolher. E a pessoa encolhida, ela não consegue ser. E quando ela não consegue ser, é óbvio que ela não está conectada. E quando ela não está conectada, nem a ela, nem ao todo e nem às pessoas, o que acontece com a vida dessa pessoa? Ela não anda, ela não tem vida, ela sobrevive, ela não vive, ela só sobrevive. Então, é possível sim mudar tudo na nossa vida quando a gente muda o que nós sentimos a respeito de quem somos. E é isso que eu faço, eu vou fazer você sentir-se diferente a respeito de quem você é. Você vai passar a gostar de si mesmo, você vai passar a se conectar com a sua vida onde você esteja, não importa. Então, gente, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Fala lá com o meu assistente, ele vai te explicar como que você faz para participar da terapia comigo. Então, 9 44 13 10 10. E eu quero fazer um convite aqui para você. Eu farei uma viagem terapêutica no dia 15, um dia só, hein, gente? Dia 15 de dezembro, é um domingo, para o interior de São Paulo, 120 quilômetros daqui. É uma cidade que chama Porto Velho. E lá nós vamos fazendo uma peregrinação. Quem vai estar comandando essa peregrinação sou eu, Cristina Long, e o Luciano, o José Luciano, lá do grupo Indai Andando, que é lá de Indaiatuba, que está acostumado, ele tem bastante experiência com as peregrinações. E aí eu tenho bastante experiência com as viagens terapêuticas e a gente se juntou para fazer algo muito especial para você. Nós vamos fazer ali um momento acontecendo na sua vida, que é um momento onde você vai deixar algo para trás e vai, no final ali, quando a gente passar pela ponte, tem uma ponte ali, nós vamos passar para um novo eu. Só que ao longo desse dia, nós vamos tirando todas as amarras, todas as sensações, os pesos que a gente vem carregando na nossa vida, aquilo que a gente não precisa mais. E quando a gente faz fisicamente falando, o que acontece? A gente consegue criar novas sensações, porque é fisiológico, gente. Quando nós
temos sensações erradas no nosso corpo, as nossas memórias emocionais estão dentro da gente. Quando a gente muda a fisiologia disso, a gente consegue se soltar. E nós vamos fazer isso nesse dia. Então, dia 15 de dezembro, nós temos vagas limitadas, porque é um dia só, então tem bastante procura. Eu tenho 6 programas aqui na Rádio Mundial, então eu estou falando em todos os meus programas. Então, corre e faz lá a sua inscrição para você vir participar comigo e com José Luciano desse dia de peregrinação, dia 15 de dezembro. Então, gente, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. As informações estão lá no meu site também, cristinalong.com.br. O Long, gente, você escreve L-O-N-G-H-I, cristinalong.com.br. Olha só, o que você já criou na sua vida? Já parou para pensar? Você consegue ver claramente o que você já criou? Ou quando você olha para sua vida, de repente você vê que você não criou quase nada. A pessoa que não criou quase nada, ela não tem força. É só isso. A pessoa que não conseguiu quase nada, não teve as chances ainda, até hoje, né? Porque agora você está entendendo isso, de entender como fazer, de ter motivação interna. É uma pessoa que foi desmotivada, que foi despedaçada pela vida, que teve muitas situações que deixaram ela se sentir infeliz, inferior, sem força, fracassada. Então, se você se sente fracassado, você precisa se sentir bem com você mesmo para você conseguir ter força emocional e motivação para conquistar coisas que você deseja. Esse processo, ele precisa ser feito de dentro para fora. Eu tenho um método onde eu tiro de dentro da mente das pessoas as sensações que estão conectadas às experiências que elas tiveram erradas, ruins, que não foram boas na vida. Então, as memórias emocionais, as coisas que fizeram a pessoa se sentir mal na vida. Quando eu desconecto a pessoa dessas memórias emocionais e conecto elas ao futuro delas, criando uma nova sensação, porque elas vislumbram isso, além de terem um comportamento mudado, porque nós vamos criar uma nova personalidade, o que acontece? Um novo eu surge. E esse novo eu surge, ele vem conectado com você. Ele vai estar conectado com você mesmo, que tem a ver com você e as suas sensações e emoções, aquilo que você acredita que você pode ser ou não. Mas principalmente eu vou conectar você às sensações ideais que você precisa ter, no seu caso específico, para você ir além, para você romper as barreiras da sua vida. E eu vou também mostrar o caminho. Eu sou especialista em inteligência emocional e quando eu falo em mostrar o caminho, eu vou te ensinar a lidar com as adversidades na sua vida, com os problemas com o outro. Você vai aprender, não importa que condição existe à sua volta, se você tem um chefe que é tirano, se você tem uma pessoa ali que fica o tempo todo te esculachando, você vai ficar imune emocionalmente a estas pessoas. Porque essas pessoas não vão mudar, né, gente? Mas a gente muda como a gente observa elas. Quando você cria essa imunidade emocional, não importa o que te aconteça, você continua no seu foco. Quando você não tem imunidade emocional, qualquer coisa te distrai. O Facebook te distrai, o Insta te distrai, coisas te distraem. Então, você precisa ter essa imunidade emocional. Fora isso, eu vou te conectar para que você também esteja imune espiritualmente. Quando nós estamos imunes espiritualmente, nós estamos conectados com a nossa verdadeira essência, com a sua divindade interna, que aí cada um com a sua crença. Quando a gente busca isso, essa raiz, todo esse equilíbrio, o que acontece? A gente consegue ir muito mais além na nossa vida. Então, você precisa sim se familiarizar com seus estados mentais, emocionais, para você se soltar deles. Porque se você não conhece eles, se você não sabe porque você se sente dessa forma, se você não olhou para sua vida, você está no automático e 95% dos nossos atos são automáticos e você precisa se desligar disso. Eu vou fazer esse processo com você, a gente faz isso em pouquíssimas sessões. Então, vou dar o telefone do meu assistente, fala lá com ele que ele vai te explicar como que funciona e como você pode fazer para mudar a sua vida. Então, gente, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 1010. O meu site é cristinalong.com.br. Lá tem as informações, inclusive, da nossa peregrinação no dia 15 de dezembro, das consultas, tem tudo lá, cristinalong.com.br ou
944 13 1010. 944 13 1010. E é isso, pessoal. Uma excelente noite para vocês e até o próximo programa.